Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que é que a Taylor tem? This has been the most extraordinary experience of my entire life. Are you ready for it? I'll be your host this evening. My name is Taylor, and welcome to the Eras Tour. Taylor Swift tem 34 anos, é cantora, mas é também uma marca e uma máquina de fazer dinheiro. E foi escolhida pela revista Time como a pessoa do ano em 2023, a primeira escolhida do mundo das artes. A Eras Tour, que chega esta noite a Portugal, é já a tour mais rentável de sempre, tendo rendido mais de $1.000 milhões em apenas metade do tempo. No Estádio da Luz, esperam-se em 2 noites mais de 120 mil pessoas. Quem é esta cantora que provoca pequenos sismos económicos e literais nas cidades por onde passa? Afinal, o que é que a Taylor tem? Vou falar com a Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Eu sou Teresa Abcacis e esta é a história do dia de sexta-feira, 24 de maio. Bem-vinda, Maria. Olá. Maria, que fenómeno é este que vamos assistir durante 2 noites em Lisboa? Esperam-se mais de 3 horas de espetáculo em cada noite, divididos em 5 partes, com mais de 40 canções. Pois é, e pouco menos de 20 looks muito especiais, já que um espetáculo da Taylor Swift também é um verdadeiro desfile de alta costura pronta a vestir e dançar, não é? Porque depois tudo isto é para usar em palco. Parece muito megalómano quando olhamos para estes últimos dias, mas também parece que a receita do sucesso é precisamente a forma como a Taylor Swift consegue gerar uma ideia de proximidade, mais do que qualquer um destes dados. Para muitos milhões de pessoas que a seguem e para todos aqueles milhares que a vão ver nestes 2 concertos em Lisboa, ela é uma grande estrela mundial, sim, mas eu penso que é ao mesmo tempo aquela melhor amiga que vai só ali tocar ao vivo e que nós vamos aplaudir. No fundo, só precisamos de saber se entram ou não garrafas de água, era uma das grandes dúvidas existenciais destas últimas horas. E Teresa, parece que afinal vai ser possível levar pelo menos aquelas mais pequeninas de 50 centilitros. Uma melhor amiga que vai tocar ali, vai encher o Estádio da Luz, sim, não é? Enfim, com uma série de pormenores importantes à volta, é verdade, sim. Tudo isto parece uma verdadeira máquina de fazer espetáculos. Gigantesca, sim. Este espetáculo ele também está disponível no canal de Disney Plus e por um preço um bocadinho mais simpático. O bilhete mais barato para este concerto esteve à venda por 62 euros e o mais caro, era um pacote VIP, esteve à venda por 539 euros. E nós não estamos a contar com aquelas pessoas que voaram entre continentes e mesmo dentro do país e que vieram de próximas, que tiveram que se deslocar, gastar mais dinheiro, enfim, contar com alojamento e isso tudo. Porque há histórias incríveis, pessoas que voaram do Tennessee para Estocolmo nestes últimos concertos e por aí fora. Bom, este documentário, de facto, como dizias, é sobre esta digressão, está disponível na plataforma Disney Plus e ainda torna tudo mais interessante e apetecível, diria eu, porque é um spoiler, não é? Não deixa de ser um spoiler, mas aparentemente não só não afasta os fãs, como tem feito aumentar o entusiasmo e somar mais datas à turnê. Portanto, é de facto uma coisa, um golpe de marketing brilhante, tem corrido muito bem, parece-me, e de qualquer forma tem ajudado, em vez de tirar algum brilho extra esta digressão. Se calhar mais do que um espetáculo é também uma experiência, não sim, é? Quem é que são os fãs de Taylor Swift? Para quem é que ela canta? Quando nós vemos esta euforia toda, eu penso que a pergunta é mais para quem é que ela não canta, não é? Porque parece muita gente. Os chamados Swifties representam uma paleta muito vasta. Alguns têm menos de 10 anos, são muito miúdos. Outros estão em fase de adolescência, pré-adolescência. Outros ainda mais próximos da idade da cantora. Ela tem 34 anos e eu penso que de alguma forma estas pessoas cresceram com ela e com a sua música, com as suas histórias. E depois nós temos ainda uma faixa muito curiosa, que é uma faixa mais sénior, que acaba por se juntar a esta religião sonora, chamemos assim, seja porque é realmente fã, porque gosta das canções da Taylor Swift, ou porque vai acompanhar alguém nestes concertos, que também é uma prática normal, não é? Estas coisas. As músicas dela são também bastante pessoais. Aliás, tu disseste que há aqui uma legião de fãs que quase que vai crescendo com ela. E nós, através das músicas, vamos acompanhando um bocadinho a vida amorosa dela, e os namorados também são sempre pessoas muito famosas, como Harry Styles, John Mayer, o Joe Alwyn, o Jake Gyllenhaal. Verdade, isto não é novo, não é? O universo da pop é muito fértil a explorar os altos e baixos da vida pessoal dos seus artistas, as histórias amorosas, enfim,
nós, se bem se recordam, a vida deu limões à Beyoncé, ela fez limonada, não é? A Shakira também fez isso recentemente, alegando que as mulheres não choram, faturam. Eu penso que a Taylor Swift conseguiu elevar estas dores de crescimento a outro nível. Ela consegue dedicar todo um novo álbum a um fiasco amoroso, é impressionante, uma espécie de terapia e vingança cantada, na qual os fãs acabam por se rever. E depois, a coroar isto tudo, Teresa, nós temos uma história amorosa mais recente, com a sua relação com o Travis Kelce, que eu diria que parece um conto de fadas pop perfeito. Isto foi tudo feito aqui por medida ainda para tornar as coisas mais interessantes. O Travis Kelce, o jogador de futebol americano do Kansas City Chiefs, ela até o ajudou a vender mais camisolas. Sim, está aqui uma série de detalhes, nós podíamos ficar aqui um dia inteiro a escrutinar os primórdios desta relação. Só para voltarmos um pouco às origens, um dia ele esperou ansiosamente pelo fim de um concerto para oferecer uma pulseira da amizade à Taylor Swift. Parece que as estrelas não se alinharam nessa noite, ele ficou muito desiludido, voltou para casa com a pulseira no bolso. A pulseira, diga-se, tinha o número de telefone do jogador, é importante, para ver se a Taylor ligava de volta. Mas bom, ele acabou por aparecer em programas, por falar sobre o caso, e depois desafiou a aparecer num jogo dele, e ela lá apareceu finalmente, e o resto é história. E parece o início de um filme. Será que daqui a uns anos vão fazer um filme sobre isso? Vamos ver. Nós temos tudo sobre este casal sensação muito bem contado no site do Observador. Já voltamos à conversa com a Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Na segunda parte, vamos olhar para a economia à volta de Taylor Swift e também para esta nova forma de ser uma estrela pop. Lo vi en la televisión, fue un atentado en directo. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 2. 3 facas. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Maria Ramos Silva, editora de Lifestyle do Observador. Maria, a Taylor Swift já deve ter chegado a Lisboa nestes 2 dias. Certeza que vamos ver muita coisa a ser partilhada sobre ela nas redes sociais, sobre este mini furacão. Mas ela também já se faz sentir na economia local. Sim, os fãs vão comprando ainda mais merchandising. Aliás, isso já acontecia esta quinta-feira, ali junto ao Parque Mayer. As t-shirts, aquelas coisas todas que nós tão bem conhecemos. E nós, Teresa, se quisermos ir pelos números, por exemplo, podemos sempre falar dos mais de 114 milhões de discos vendidos, contando com vendas digitais, ou dos mais de 100 mil milhões de streams, mas de facto também podemos falar de outra coisa, que é a capacidade da Taylor Swift de provocar o chamado lifting na economia local. Isso aconteceu na Suécia e em França, quando nós nos reportamos aqui a esta fase europeia da digressão, mas também já vinha a acontecer na fase norte-americana da tour. Aliás, há vários estudos e métricas que o provam. Temos fãs que se deslocam para ver o concerto em outros países, hotéis esgotados, restaurantes nas imediações que veem a faturação aumentar por estes dias. Enfim, é uma gigantesca bola de neve. Para vocês terem uma ideia mais pequena, mesmo a nível nacional, até os bilhetes de autocarro de uma conhecida transportadora esgotaram. Isto porquê? Porque vem imenso público do norte. Já gastaram o dinheiro todo no bilhete? Não? Pronto, agora vai ser mais complicado gerir isto tudo, mas vamos ver. Do sul e depois também de Espanha, porque vem imensa gente de Sevilha, de Madrid, enfim, fãs que de facto não conseguiram agarrar o seu bilhete localmente e depois aproveitam para viajar, para se deslocarem. Vem mais tempo, provavelmente também ficam mais dias instalados antes e depois, quem sabe. Portanto, de facto, isto é uma máquina muito grande a funcionar. E é uma máquina de fazer dinheiro também, não é? Também. A Eras Tour já tinha rendido 1.000 milhões de euros e ainda ia a meio, ainda vai continuar até ao final deste ano. Podes falar um bocadinho mais sobre esta máquina de fazer dinheiro que é a Taylor Swift? Sim, eu dizia, jeito de brincadeira, que a Taylor é como uma nossa melhor amiga, mas não fiquem aqui nenhumas ilusões pelo caminho, é também uma marca, não é? E é atualmente uma das marcas mais poderosas do mundo,
que tem o seu braço muito forte nas redes sociais. Para terem noção, em 8 meses de digressão, a cantora gerou mais dinheiro do que o Elton John conseguiu fazer com a sua tour de despedida em 5 anos. Portanto, é de facto impressionante. E com toda a carreira que tem consolidadíssima, não é? A Associação de Viagens dos Estados Unidos faz uma comparação muito engraçada em relação a estas escalas da Taylor Swift nas diferentes cidades. Pelo menos nos Estados Unidos, comparavam o Super Bowl. Agora, é imaginar um evento como o Super Bowl, com uma dimensão brutal, planetária, que tem um impacto anual, mas isto repetido de 2 em 2 dias praticamente. Portanto, o que é que seria ter quase todos os dias um Super Bowl a acontecer à porta de casa? E, portanto, é absolutamente extraordinário. Não é por acaso, depois se especula que peso é que a Taylor Swift pode vir a ter nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos, como já teve, aliás, também nas anteriores. E qual tem sido a posição política dela? Ela assumiu alguma preferência? Ela assumiu uma preferência, uma inclinação por Biden, não é? Pelos democratas nesse primeiro ensaio, digamos assim. Tem estado a manter assim uma espécie de pseudo-tabu, que não é muito um tabu, porque na verdade não se imagina que de repente se possa inclinar por um outro lado que não estes, mas parece de facto assumir-se aqui um pouco como uma arma de arremesso e aqui uma bola num jogo de ping-pong, digamos assim. Vamos ver de facto qual vai ser a posição da cantora, se é que vai acontecer, porque eu penso que neste momento de facto a grande expectativa é se a Taylor, para lá desse posicionamento de há 4 anos, se irá assumir de uma forma mais vincada ou não essa posição, essa inclinação. Falaste um bocado do peso dos concertos e do dinheiro que eles geram na economia local, mas há muitas mais coisas na forma de fazer música da Taylor Swift e até de gerir os direitos de autor, na forma como ela, mais uma vez, está aqui a faturar mais dinheiro. Ela regravou os álbuns antigos porque não gostou que uma antiga editora tivesse vendido os direitos a Scooter Braun e os fãs deixaram de ouvir as gravações antigas. Sim, porque no fundo nós estamos a falar de uma empresária à séria, não é? Mesmo de uma manager com todo o detalhe, com toda a minúcia, não para lá de todo este folclore que nós falamos, das pulseiras da amizade. Isto é business a sério, não é? Basta pensar como a Taylor Swift bateu o pé nessa questão que falavas dos direitos de autor, como regravou os seus discos antigos para ter controle sobre a sua obra e como chegou a retirar o seu catálogo inteiro do Spotify em litígio com a plataforma de streaming. Para mim há um aspecto muito interessante nisto tudo, sobretudo se pensarmos nas grandes estrelas femininas da música dos anos 60, por exemplo. Elas eram impressionantes, eram também muitas vezes apenas, entre aspas, mas apenas veículos ou intérpretes de algo maior e lucrando muito abaixo daquilo que poderiam lucrar face aos números atingidos, quase sempre reféns de uma lógica de mercado imposta, ditada pelas editoras. A Taylor Swift faz parte de uma nova leva de artistas, no feminino particularmente, que eu penso que tem sabido controlar muito bem a sua própria carreira e narrativa, não é? E isso está espelhado depois na tal máquina de que nós falamos. Ela trabalha muito bem também as redes sociais e todo o merchandising de que falavas. O Observador até publicou uma lista das 34 coisas que não podem faltar na era. Se nós resumíssemos a três, teríamos assim, brilho, brilho e mais brilho. Pronto, ficamos satisfeitos. Há sempre uma corrida às roupas nestas coisas, aos acessórios, às lantejoulas e, claro, às famosas pulseiras da amizade que nós falámos e que há meses que vão mobilizando os fãs em grupos. Eles reuniram-se, compraram miçangas, fios, vão fazendo instrucando, portanto faz parte de toda esta seita do bem, digamos assim. Maria, fizemos todo este programa à volta de uma mulher que agora tem 34 anos. Ela já está há muitos anos na Ribalta e também há muitas críticas que lhe são feitas. Falo, por exemplo, das viagens em jato privado. Ela tem a alcunha de ser a celebridade mais poluidora. Saliento que esta tour tem 152 concertos marcados. É verdade. Eu, para ser sincera, também não vejo como poderia fazer isto de bicicleta, por mais bem intencionada que fosse. Porém, é difícil, de facto, ser neutra em relação à Taylor Swift também neste caso. Ela sabe que vai ser sempre criticada. Aliás, ela já falou sobre isso numa das muitas recepções de prémios, uma dessas cerimónias. Sabe que vai acabar por ser falada bem ou mal, e eu penso que outra das grandes mais-valias é que ela decidiu fazer o que quer nos discos e na vida, pelo menos tem seguido mais ou menos essa lógica e acaba por ser uma grande virtude. É verdade que esta máquina de fazer dinheiro e espetáculo é também bastante polidora, como tu dizias. Aliás, ainda hoje se fala desse voo muito famoso de 13 minutos que a Taylor Swift fez dentro da cidade de St. Louis. Isto era uma coisa que poderia ter sido feita, segundo dizem, de carro, não duraria mais de meia hora, mas enfim. Ganhou 15 minutos. Ganhou 15 minutos, é verdade. Da mesma forma que se tornou viral um mapa que fazia o tracking de um dos aviões privados da Taylor Swift. Ela, aliás, acho que tinha 2, depois
devido à polémica, acabou por desfazer-se de um deles e usa o outro apenas para as digressões. Enfim, olha, eu estou mais preocupada com outra coisa. Ouvi dizer que em Seattle a terra chegou a tremer quando o público dançou ao som do Shake It Off. Eu espero que avisem a Taylor Swift que nós estamos sobre uma falha sísmica, porque isto convém ser tudo muito divertido, mas também a desenvolver-se com enorme segurança. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Sim, vamos estar atentas para ver se sentimos esses abalos. Obrigada, Maria. Obrigada. Maria Ramos Silva é editora de Lifestyle do Observador. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos é do genérico do filme-concerto Taylor Swift, da Eras Tour, que também bateu recordes de bilheteira já agora. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou a Teresa Abcacis. Bom fim de semana.